Olá, irmãos. Nós estamos analisando no momento o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Então vamos avançar nessa matéria de análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando a você aqui do esboço dessa sessão, o texto de Tessalonicenses começa, assim como toda a carta do apóstolo Paulo, com uma saudação, ali no capítulo 1, versículos 1 e 2, ok? Então, como a gente viu, o apóstolo Paulo, ele é o principal escritor, ele escreve a igreja dos Tessalonicenses e conecta essa igreja como sendo uma igreja unida ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, e depois ele faz uma saudação soteriológica, dizendo graça e paz a vós outros, e colocando isso mais uma vez conectado ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Depois da saudação, o restante do capítulo 1 vai lidar com elogios do apóstolo Paulo pelo progresso na fé daqueles irmãos, ok? Então, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo faz uma espécie de ações de graças a Deus por causa do crescimento deles. Então, lembre-se que ele fala aqui a respeito da fé e que esta fé cresce, e depois ele fala também do amor e diz que esse amor está aumentando. E eu então comentei com vocês que ele não fala nada a respeito da esperança. E olha que costumeiramente, na primeira carta, por exemplo, ele falou aqui da fé, do amor e da esperança. Agora ele cita só fé e amor, provavelmente porque eles estavam com problemas, era nesse quesito da esperança, ok? Então ele diz ali que ele louva a Deus por isso, ele agradece a Deus por isso, a ponto dele então se orgulhar daquela igreja. E é importante que a gente preste atenção no final, onde ele fala aqui a respeito da constância e fé daqueles irmãos nas perseguições e tribulações. Lembrando que perseguições enfatizam os ataques das pessoas, ou seja, as pessoas perseguem, e as tribulações dizem mais respeito à questão das circunstâncias difíceis. Então, eles tanto estavam enfrentando pessoas os perseguindo, como também enfrentando circunstâncias difíceis por conta dessas perseguições, ok? Então, agora, irmãos, eu quero com vocês, deixe-me só voltar rapidamente aqui, mostrando então que depois dessas ações de graças pelo crescimento, ele vai aqui no versículo 5 a 10 fazer um encorajamento para a perseverança. Então lembre-se que ele acabou de falar a respeito da fé aumentando e também do amor mútuo que eles tinham aumentando, ok? Agora ele vai fazer um encorajamento para que isso continue, um encorajamento para a perseverança. Na verdade, aqui no versículo 5 a 10, o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar o quesito da esperança da parte deles. Pois lembre-se que essa carta foi motivada pela ocasião, pelas circunstâncias em que aquele pessoal de Tessalônica estava tendo problemas com a doutrina da segunda vinda e as implicações práticas que essa doutrina tem para a vida do crente, ok? Então agora ele vai começar a trabalhar o quesito da esperança aqui nos versículos 5 a 10, dando a eles encorajamento para continuarem perseverando. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa aula, ok? Nós vamos ver aqui dos versículos 5 a 10 de 2 Tessalonicenses. Bem, inicialmente eu coloquei aqui todo o texto dessa aula na sua tela, porque eu quero fazer alguns comentários antes de nós analisarmos o texto precisamente, ok? Esse trecho aqui, irmãos, alguns estudiosos que têm analisado esse trecho sugerem que aqui o apóstolo Paulo está recitando uma espécie de hino que era comum na sua época, ou mesmo a confissão. Alguns até chamam esse trecho de 5 a 10 de o salmo escatológico do apóstolo Paulo. Isso porque
quando nós analisamos esse texto, nós percebemos alguns elementos poéticos. Então, esse é um texto que possui poesia nele, especialmente por conta de recursos estilísticos e também de recursos de paralelismo. Esses dois recursos muito constantes na poesia que era produzida pelos judeus. Sendo Paulo um judeu, ele então manifesta esse tipo de atitude, ok? Então, por exemplo, você tem aqui no versículos 6 e 7 um joguinho de palavras, quando ele fala que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados. Então você tem esse joguinho de palavras que na língua original todas as três palavras possuem a mesma raiz. Agora, outro destaque aqui é a questão do paralelismo. Se você observar bem, o versículo 5, ele é paralelo ao versículo 10, ok? Então vamos colocar aqui uma conexão para você perceber. Como é que nós sabemos que ele é paralelo ao versículo 10? Porque os dois falam a respeito da vindicação futura dos crentes. Então ele fala aqui, sejais dignos do reino de Deus, e depois ele fala quando vier para ser glorificado nos seus santos naquele dia, ok? Então, os dois versículos que fecham esse parágrafo, eles dizem respeito ao dia futuro, no dia do juízo, o dia da vinda de Cristo. Depois você tem aqui o versículo 6 como paralelo do versículo 9. Então ele está falando aqui do juízo. Ele fala do juízo em paga tribulação futura aos que vos atribulam, e depois ele fala que sofrerão penalidade de eterna destruição, certo? Então, ambos estão falando do caráter da destruição futura. E então, versículo 7 e versículo 8 são paralelos também, ok? Então, ele fala aqui, e a vós outros que sois atribulados, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Então, isso daqui é o centro do paralelismo. Essa frase, quando do céu se manifestar Jesus, ele é o centro do paralelismo, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Que todo o paralelismo, ele está girando em torno disso. Então, ele começa no versículo 5, falando da vindicação futura. Depois, ele passa aqui para a tribulação futura e o alívio futuro dos crentes na vinda de Cristo, ok? Depois, ele volta para a tribulação futura, aqui no versículo 8. Depois, ele volta para a penalidade futura dos que perseguem, e depois ele volta então para a vindicação futura. Tudo isso girando em torno do momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, todo esse paralelismo aqui nos indica que nós temos aqui uma espécie de poesia hebraica que foi utilizada pelo apóstolo Paulo neste parágrafo para encorajar aqueles irmãos, ok? Então nós vamos analisar esse texto aqui e meditar um pouco também, analisar um pouco as questões doutrinárias que esse texto traz para a teologia. Então vamos começar aqui no versículo 5. Ele começa dizendo, sinal evidente do reto juízo de Deus. Então, essa expressãozinha, sinal evidente, certo? Na língua original é uma palavrinha só, e ela poderia ser traduzida como indicação. Ou seja, algo indica outra coisa. Então, o que Paulo está dizendo que é indicação do reto juízo de Deus? Voltando aqui no versículo 4, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo que é indicação é tudo isso que tem colocado aqui no versículo 4. A constância e fé deles
em todas as tribulações que eles suportam. Ou seja, o fato deles suportarem com constância e fé a tribulação é uma indicação do reto juízo de Deus. Ou seja, essa expressão reto juízo, a palavrinha juízo aqui, ela tem mais a ideia de julgamento, ok? Então, isso daqui, ou seja, as tribulações que eles estavam passando, ou o fato deles suportarem a tribulação, apontam para o julgamento futuro de Deus. Então, quando eles estavam passando pela tribulação, eles deveriam olhar para o julgamento futuro de Deus, que iria então considerá-los dignos do reino de Deus, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que o fato deles manifestarem constância e fé nas tribulações indicava que eles seriam considerados dignos do reino de Deus, certo? Pelo qual eles estavam sofrendo. Então, Paulo está dizendo aqui que eles, quando viesse o reino de Deus, eles seriam considerados dignos deste reino, pois era por este reino que eles estavam sofrendo, certo? Então, muitos questionam aqui a questão do para que sejais, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que eles só iriam ser considerados dignos do reino de Deus se eles perseverassem nas tribulações. E então muitos concluem que isso significa, então, que alguém que não persevera, ele não é considerado digno, o que leva a gente a suspeitar que Paulo está ensinando uma espécie de salvação por obras. Mas não é isso. Se você voltar aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar à vista da vossa constância e fé. Ou seja, o fato deles suportarem as tribulações indica que eles tinham perseverança, essa é uma outra tradução de constância, indicam também que eles tinham fé. Então, suportar tribulações por causa do reino é uma amostra de fé, certo? Então, de fato, só aqueles que suportarem as tribulações por causa do reino de Deus serão salvos. É isso que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas quem são aqueles que perseveram até o fim? São aqueles que são crentes, são aqueles que possuem a perseverança e a fé, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não está ensinando salvação por obras, mas ensinando salvação por fé, ok? Mas eu quero abordar aqui duas questõezinhas importantes só neste versículo, certo? Há um texto paralelo a este em Lucas capítulo 20, versículo 35. Por que eu trouxe o texto de Lucas aqui? Porque, voltando um slide aqui, outro elemento interessante aqui nesse texto é que este texto, ele possui vários elementos do Antigo Testamento, ou da escatologia do Antigo Testamento, certo? Então você tem aqui, por exemplo, a questão do reino de Deus, que é amplamente ensinado na aliança davídica. Você tem o Filho do Homem se manifestando na ideia lá de Daniel com os anjos do seu poder. Então isso aqui é muito ligado ao texto de Daniel. E também aos evangelhos. Quando Jesus termina a sua narrativa em Mateus 24, ele fala ali da vinda de Jesus com os anjos, exibindo o seu grande poder, ok? Então aqui você tem a ideia de ser banido da face do Senhor, de Jesus vindo para ser glorificado nos seus santos, ok? Então aqui você tem muitas ideias estruturadas no Antigo Testamento
e nos evangelhos. Quando você chega aqui no versículo 5, então, quando ele fala para que sejais considerados dignos do reino de Deus, aqui você tem um paralelo ao que Jesus falou em Lucas 20:35. Note que a mesma expressão ocorre aqui. Os que são havidos por dignos de alcançar. É essa a mesma ideia aqui, ó. Ser considerado digno, ser havido por digno, ok? Então, aqui você tem uma palavrinha só na língua grega. Ser considerado digno, ser havido por digno, é uma palavrinha só na língua grega, que é a palavrinha kataxio, ok? Então, essa palavrinha, ela diz que você é como se você se tornasse merecedor daquilo, certo? É como se, basicamente, ela é utilizada em contextos em que você recebe algo por ter feito outra coisa. Então, como nós falamos, por causa da nossa fé e da nossa constância, nós então somos considerados dignos de recebermos algo no futuro. Só que o que Paulo fala aqui de ser considerado digno no futuro do reino de Deus, aqui Lucas está falando da era vindoura e a ressurreição. Então Lucas está conectando a era vindoura com a ressurreição e com a vinda, então, Paulo aqui fazendo um paralelo com a vinda do reino de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que no Novo Testamento, quando se fala da era vindoura, nós estamos ouvindo falar a respeito da vinda do reino de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo vier, quando ele também realizará a ressurreição dos mortos, ok? Então, para a teologia do Novo Testamento, o reino de Deus será plenamente experimentado na era vindoura, quando o Senhor Jesus Cristo vier e realizar, inclusive, a ressurreição dos mortos. Você encontra essa ideia em vários textos do Novo Testamento. Em Atos capítulo 3, quando Pedro fala lá da restauração de todas as coisas, certo? Sugerindo então a chegada dessa era vindoura da restauração. Isso também concorda, por exemplo, com João capítulo 5, quando Jesus fala que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho e ressuscitarão. Então a vinda de Jesus envolverá uma ressurreição e envolverá uma trazida, digamos assim, ele trará plenamente o reino de Deus para ser experimentado pelos seus santos. E isso também é confirmado em Apocalipse capítulo 20, ok? Então, se você, não importa a sua posição quanto a Apocalipse capítulo 20, mas o fato é que Apocalipse 20 conecta a chegada do reino com a realização de ressurreições. E isso concorda com o restante da teologia do Novo Testamento. E concorda com isso que nós estamos vendo aqui na nossa tela, certo? O apóstolo Paulo colocando na vinda de Jesus a chegada do reino, em paralelo com o que Jesus mesmo falou dessa vinda que trará a era vindoura e a ressurreição dos mortos, ok? Outro ponto importante aqui está em Atos capítulo 14 a 22, ok? Quando o apóstolo Paulo fala que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então note que o apóstolo Paulo aqui em Atos 14, 22 está colocando o reino de Deus como algo futuro, ok? Algo em que você ainda vai entrar, você ainda não entrou. Obviamente que a teologia do Novo Testamento vai falar de aspectos presentes deste reino de Deus. Mas no geral, ou na essência,
a teologia do Novo Testamento ainda considera o reino de Deus como algo a ser experimentado no futuro. E que é através de muitas tribulações que nós então chegaremos neste reino. É a mesma ideia de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ok? Então, através de tribulações é que nós somos considerados dignos do reino de Deus. Agora, o que as tribulações fazem para nos considerar dignos do reino de Deus? Elas nos levam a permanecer firmes na fé, ok? Então veja mais uma vez a menção de fé aqui. As tribulações, elas exibem a nossa fé, ok? Então elas não é que as tribulações, nós ganhamos o reino porque resistimos à tribulação. Não, nós ganhamos o reino porque a nossa fé nos levou a resistir às tribulações. Ou nós somos considerados dignos do reino porque, por causa da nossa fé, suportamos as tribulações. No final das contas, nós herdamos o reino futuro por causa da fé. Nós suportamos as tribulações por causa da fé. Por isso é que Paulo pode então conectar o passar por tribulações com o ser considerado digno de entrar no reino de Deus, ok? Então, esses dois textos que eu coloquei aqui servem para duas informações importantes no nosso conhecimento teológico, ok? Em primeiro lugar, o versículo 5, ligado ao livro de Lucas, capítulo 20, versículo 35, serve para nos mostrar que na teologia do Novo Testamento, tanto dos evangelhos quanto do apóstolo Paulo, o reino de Deus é uma realidade a ser experimentada no futuro, ok? Em sua plenitude. E que o presente é o momento onde nós sofremos por causa deste reino. Então nós já entramos no reino de Cristo, como Colossenses fala disso, certo? Então muitos outros textos vão mostrar isso, mas ainda não experimentamos este reino em sua plenitude, que virá no futuro, na era vindoura, quando a ressurreição dos mortos ela ocorrer, ok? Em segundo lugar, que o Novo Testamento não pode ensinar nem salvação por obras e nem está ensinando aqui a possibilidade da perda de salvação, como se Paulo estivesse dizendo que se alguém não suporta as tribulações, então a pessoa perde a salvação e por isso não entra no reino de Deus. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa constância e fé nos indicam que seremos aprovados no juízo de Deus, que seremos considerados dignos do reino de Deus. O fato de sermos constantes e termos fé nas tribulações, isso sim é o que garante, então, a nossa salvação, ok? A salvação, ela pela graça mediante a fé. Então, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você vai suportar as tribulações. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós temos a necessidade de permanecermos firmes na fé, ok? Porque a fé é aquilo que nos traz a salvação, mediante a graça, mediante a fé, ok? Então, eram esses dois comentários que eu queria fazer aqui só no versículo 5. Então, vamos dar uma paradinha aqui, certo? Então, nós temos muita coisa ainda para ver nos restantes dos versículos, no restante dos versículos, certo? Mas, para que a gente não se prolongue muito aqui nessa aula, vamos ficar por hora apenas no versículo 5 e também mostrando o paralelismo aqui nesse texto, ok? Então vamos parar por aqui.
E na próxima aula, então, a gente avança aqui para os versículos 6 a 10. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.